Glórias a Deus, irmãozinhos! Que sábado maravilhoso que nós estamos tendo aqui, não é verdade? Dia 10 de abril, estamos aqui na presença do Senhor e eu quero falar para você, prepare o seu copo com água, aqui, eu estou com o meu aqui preparado. O pastor Jaime disse que hoje nós tomaríamos a água, então vamos participar aí também, né? Vamos estar no mesmo propósito para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Então prepare o seu copo com água, daqui a pouco vamos apresentar diante de Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero te trazer uma mensagem aqui a respeito da mulher de Samaria, que está lá em João capítulo 4. Então esse capítulo ele descreve o momento em que Jesus, cansado, sentou-se à beira de um poço, em que se faz menção de que Jacó o havia cavado. E para você saber, as correntes subterrâneas de água que alimentavam aquele poço, naquela época, ainda hoje, elas estão fazendo o mesmo trabalho. Ainda existem essas correntes de água nesse poço. Surge, então, uma mulher samaritana a tirar a água a qual Jesus pediu que ela lhe desse a beber. Eu estou aqui, se a gente for ler versículo por versículo, nós vamos prolongar muito. Então, você já conhece a história, eu estou só fazendo um resumo. Esta mulher, ela ficou admirada, pois ela sendo samaritana e ele judeu, como poderia falar com ela daquele modo? Então, no versículo 10 aí de João, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aquela mulher não fazia ideia de quem era Jesus Cristo. Nesse caso, Jesus está aqui cumprindo com a sua dedicação ao propósito de Deus, bem como o seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. O plano de Deus é de que todo homem seja salvo, não importando sua raça, cor, dogma, seja ele o que for. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o que Deus tem em mente, e foi por isso que Jesus foi enviado aqui a nós, é que haja salvação para cada pessoa que está sobre essa terra em vida. Jesus veio e pagou com a própria vida a dívida que nós tínhamos em relação a Adão e Eva. Jeremias 2, versículos 2 e 3 diz: levanta os olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchastes a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta, e não queres ter vergonha? O papel da prostituta aqui representa aquele que está afastado de Deus. E muitas pessoas estão assim afastadas de Deus. Aquela mulher lá de João 4, ela não conhecia Deus. Existia uma situação que separava os judeus dos samaritanos. A maldade, a perversidade e tantas situações. Às vezes nós nos separamos de algumas pessoas achando que nós somos santos. Não estou falando mal do judeu, né? Mas naquele tempo era uma situação, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra nada disso não, mas contra as potestades, aquelas forças malignas que vêm e destroem a vida das pessoas. Às vezes nós deixamos de ajudar uma pessoa porque a pessoa é assim, ou é tal, ou é daquele jeito. O missionário estava falando hoje de manhã na pregação a respeito desse tipo de situação. Não podemos ficar falando mal dos outros.
causando problema para a vida dos outros, julgando as pessoas. Os discípulos que estavam com Jesus foram comprar a comida. Jesus ficou sentado naquele poço e aquela mulher apareceu e ele começou a conversar com ela e se dispôs a ela. A palavra aqui é de censura àqueles que não obedecem ao Senhor. Os judeus que o rejeitaram, o manancial da águas vivas. A visão dos profetas no Antigo Testamento era futura, para um tempo em que correriam de Jerusalém águas vivas. Vamos dizer que as águas vivas hoje para nós são as palavras de Deus, né? São águas vivas, a palavra de Deus são águas vivas, que Ele diz que de nós sairiam águas vivas. A palavra de Deus. E nós precisamos aprender a viver essa palavra. A mulher ainda questiona Jesus, pois ele não tinha como tirar água. E de onde viria a água viva? Versículo 11, é então que Jesus fala da fonte que faria jorrar água para a vida eterna. E ela assim desejou beber da água. A ação de beber representa um ato progressivo e repetido. Isso quer dizer que nós devemos beber desta água todos os dias, toda hora. Nós precisamos viver a palavra de Deus 24 horas por dia. Precisamos insistir, lutar, resistir ao diabo para que ele fuja de nós, para que ele conheça que nós somos de Jesus Cristo. É necessário estar junto à fonte de água viva, que o próprio Cristo estava. E a fonte de água viva para nós é Cristo Jesus. Temos que estar prontos a obedecer. Ninguém poderá se fartar da água da vida longe da fonte. Como é que você vai beber água se você está longe de uma fonte? Se você estiver longe de Jesus Cristo, você não vai se fartar da água da vida. Segundo Pedro 2,17 diz, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, isso aqui é para as pessoas que estão afastadas da palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui, Zacarias 14:8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, onde houver a palavra de Deus, onde Jesus estiver e alguém estiver pronto, estará completamente alimentado, suprido de todas as suas necessidades. Um grande motivo de frustração numa terra quente e seca é a falta de uma fonte. Como os falsos mestres que existem por aí, Jesus chamou a atenção a respeito deles, que aparentam ter água da vida, mas são como névoa que nada favorece. Somente junto a Jesus teremos a água da vida eterna. Amém, irmãos? Está aqui um trechinho, rapidinho, para você ouvir várias vezes e meditar a respeito disso. Nós não falamos do capítulo, nós trouxemos referências aqui em relação à água, à fonte da água da vida. Amém? E você que está com o seu copinho com água aí, vamos apresentar diante de Deus agora. Senhor meu Deus, nós falamos aqui da fonte da água viva. A fonte da água é Jesus Cristo. E devemos estar sempre próximos da palavra, sempre próximos de Cristo, bebendo desta água, para que nós tenhamos abundância em tudo quanto o Senhor prometeu para nós. E principalmente a prosperidade, que é um dom de Deus, também será consequência de estarmos bebendo da água da fonte da vida. Eu venho, Senhor, abençoo esta água, e eu digo a todos, tomem, recebam
a bênção da fonte da água da vida, a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Bebam. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, Deus abençoe. Tá? Não se esqueça, amanhã é Santa Ceia do Senhor. Estaremos fazendo os cultos aqui na presença de Deus e presencial. Quem quiser vir, nós vamos receber, vamos entregar a Santa Ceia. E quem não pode, vir, participe aí na sua casa. Participe na sua casa. E não se esqueça com a sua contribuição em nome de Jesus Cristo, em tudo que é necessário. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus e até amanhã, domingo.